Neste vídeo eu vou iniciar uma nova fase desse curso de desenvolvimento mediúnico que eu venho trazendo. E neste novo vídeo, o que eu quero fazer é começar a responder as perguntas que são enviadas a mim por e-mail. Tem muita gente que me pede ajuda, que tem dúvidas sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre o mundo dos espíritos, sobre transpessoal, enfim. Existe uma série de questões que me fazem e eu não tenho tempo hábil para responder a todos, não é? Dessa forma, num atendimento voluntário. Então eu achei que isso seria muito legal trazer em vídeos, porque além de eu responder a essa pessoa, pode ser que você tenha essa mesma dúvida, né? E assim, dessa forma, eu consigo responder a todos vocês. E outra coisa também importante eu falar é que nem sempre, se você me enviar uma questão, eu vou conseguir responder, tá? E principalmente quando são questões muito particulares. Aí há necessidade mesmo de uma consulta particular, individual, não é? Não há como eu responder dessa forma, tá bem? Mas à medida do possível, eu procuro atender vocês que me procuram. Eu sei que a gente passa ainda por um momento de despertar da consciência, em que as pessoas estão começando a se envolver mais no sentido de aprender sobre si mesmas, né? Esses que eu chamo são buscadores, assim como eu sou também uma buscadora, né? Então, vamos lá. Eu vou atender hoje a duas pessoas, eu nunca vou identificar, tá, vocês. Então, estejam atentos aos vídeos e às questões, às respostas que eu dou, porque eu não vou identificar nenhum daqueles que me enviam esses questionamentos, tá? Mas você que me mandou uma pergunta, você vai saber, lógico, né? Então, eu quero falar hoje sobre parentes que desencarnam, não é? E que muitas vezes as pessoas sentem a presença desse parente em casa, né? E tem o caso aqui de uma pessoa que fala que o pai morreu, mas e ela sente a presença do pai muito próximo, sente a presença do pai dentro de casa e comenta também que ele chorava muito antes de morrer, porque ele não queria ficar longe dos netos, enfim, numa situação muito triste, né, muito sofrimento, e ela percebe a presença dele em casa. E ela queria saber se isso é possível, o que ela pode fazer a respeito. Bem, primeiro, vamos entender assim que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para o desencarne, não estão preparadas para a morte. Então aí já começa o problema, não é? No caso desse senhor, em particular, pelo que ela conta, ele tinha muito apego à vida, né? Pelo amor que ele tem por todos aqueles da sua família, não é? E quando a pessoa desencarna, muitas vezes ela não consegue, não está pronta para deixar a vida material. Veja como é importante o conhecimento sobre a espiritualidade. Todos nós vamos desencarnar. Você está vivo? Então você vai morrer. Não tem escapatória, não é? Essa é a realidade. E a gente tem uma visão da morte muito negativa, né? Como o fim. E não é o fim. A vida continua após a morte. A gente só deixa aqui o nosso corpo carnal, não é? A vida terrena. Nós vamos dar continuidade à nossa vida na espiritualidade. Então, esses espíritos que não estão prontos, principalmente logo após a transição, o que acontece? O pensamento deles ainda está muito voltado àqueles que ele deixou, né? E muitas vezes ele não tem consciência de que morreu. Então a energia dele continua dentro da casa, continua ali onde ele morava. E aqueles que têm uma percepção extrasensorial maior, né? Médiums, né? Sensitivos, podem captar essa presença. E às vezes é tão forte que para um médium, né? Então, por exemplo, essa pessoa que me escreveu é médium de efeitos físicos.
O que acontece? Sentindo a presença do pai, ele ativa essa mediunidade dela. Então, às vezes a televisão liga sozinha, ouve e vê a porta que bate, não é? Acontecem fenômenos físicos, de efeitos físicos. E o que fazer então? Porque a saudade é grande, a gente sabe, é muito complicado, né? Esse afastamento temporário. Orar. Então, não entrar nessa vibração de tristeza. Tá certo, lógico, você sente saudades, né? Mas ter uma compreensão maior. E o que aquela pessoa, aquele ser está precisando naquele momento, aquele seu parente? Está precisando de cuidados. Assim como quando, se ele estava doente antes do desencarne, se ele morreu por alguma doença, ele também naquele momento não tinha lá os medicamentos, o médico que cuidava dele. Então, quando ele desencarna, ele vai passar por um processo também, no plano espiritual, de tratamento. Ele continua o tratamento lá, até ele se desvencilhar dessa fase, né? E também para se adaptar à nova condição, né? Ao retorno à vida espiritual. Então, ele precisa o quê dos parentes dele? Oração, né? Ai, meu Deus, pai, quanta saudade, volta. Então, se ele sente esse sofrimento, quando a gente pensa, o nosso pensamento ele tem uma velocidade de se conectar com aquele objeto, né, com aquela pessoa com quem colocamos o nosso pensamento naquele momento, muito forte e muito rápido. Então, quando você pensa, você alcança através do pensamento aquela pessoa, né? E então é importante você enviar pensamentos positivos, enviar amor, enviar oração, ter fé. E posso conversar? Pode conversar. Como que você vai conversar com esse parente que já se foi? Conversar positivamente. Fique tranquilo, está tudo bem, aqui nós estamos bem. Neste momento você precisa se recompor, se readaptar. Calma, veja, aí ao seu lado tem médicos querendo ajudar, tem um grupo querendo ajudar. Seja receptivo, não fique preocupado neste momento, você está passando por uma fase difícil. Então, a vida continua lá igual, da mesma forma, tá? Isso é muito bom quando a gente entende. Porque fica mais fácil, né? Às vezes as pessoas veem a vida espiritual como uma coisa assim tão distante, não é tão misteriosa. E não, é tudo muito parecido com o que a gente vive aqui, né? Principalmente no que diz respeito àquilo que nós sentimos, àquilo que nós pensamos. Ninguém morre e vira anjo, não é? A gente vai com a condição espiritual que a gente tem hoje, aqui e agora. Por isso que precisamos despertar a nossa consciência para a nossa espiritualidade, para que menos pessoas, menos espíritos sofram com o desencarne, como este, por exemplo, está sofrendo. Então, qual a melhor forma de ajudar? Orando, não sofrendo junto, mostrando através do seu exemplo a sua compreensão. Vá buscar conhecimento sobre a espiritualidade e ajudar o seu parente desta forma. Ore por ele, envie amor, visualize essa pessoa bem, com saúde, não é? Levando uma nova vida, como se tivesse ido para algum lugar distante, dar continuidade à sua vida de uma forma um pouco diferente, não é? E afastada temporariamente da família que ficou. Então essa é uma questão que eu estou respondendo agora. A outra questão é de uma outra pessoa que me disse assim, que desde criança sofria da paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? Para a ciência, a paralisia do sono, eles procuram explicar cientificamente, né? Um lapso cerebral, enfim, você não consegue acordar, né? A sensação é a seguinte: você quer acordar e não consegue, seu corpo não obedece, né, aquilo que você quer. Então, o que é isso?
Isso é o seguinte, a gente quando quer voltar ao corpo, às vezes ele não acopla direito, né? Isso é um desdobramento. Então toda noite quando você vai dormir, você se desdobra do seu corpo. Todos nós. Então a gente dorme, o seu corpo astral sai, se distancia, vai ter outras vivências no plano astral. E algumas pessoas, na hora da volta, têm uma certa dificuldade ou até uma certa lucidez e tem muito medo disso, né? E aqui é chamado de paralisia do sono. Mas isso é uma mediunidade que não está muito bem ajustada, digamos, não é? É um problema mais de ajustamento dos corpos, sutis com o corpo físico. E ela me relatou que ela vê um homem alto muito próximo dela e que ela se sente mal com tudo isso, tem alguns sintomas de mal-estar físico, né? E o que é isso? O que ela pode fazer? Bem, gente, isso, ela está sofrendo uma obsessão espiritual, tá? Ela está sofrendo um assédio espiritual, porque ela se sente mal com aquilo, né? Ela percebe que é uma presença negativa, né? E quem é este ser, né? A gente não tem como dizer, né? O que fazer? O que fazer é perceber, tomar consciência por que este ser está se aproximando de você, o que ele está querendo de você, não é? De repente você, ao dormir, ao sair do corpo, vai se encontrar com este ser, ele é um amigo seu, quem sabe, não é? Às vezes nem obsessão é, tá bom? Muitas vezes são amigos espirituais que estão próximos, mas como a pessoa não tem conhecimento, ela considera que seja um espírito que esteja atormentando, enfim. Apesar que você pode, com pouco conhecimento, perceber a diferença entre um espírito obsessor e um espírito de condição mais elevada que está ali próximo, e você está percebendo que você tem essa mediunidade mais aflorada. Então, algumas pessoas percebem, porque nós temos espíritos à nossa volta, isso você pode ter certeza. Algumas pessoas percebem, outras pessoas não percebem. Depende de sua sensibilidade, de sua mediunidade. Tá certo? Bom, por hoje é isso. Depois nós vamos continuar respondendo a outras questões. Comentem aqui embaixo, tá certo? Façam sugestões. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal do YouTube. Até a próxima. Muito obrigada. Namastê, seja amor.